Você alguma vez já imaginou se algo que viu em um game pudesse ser real? Ou quem sabe possa ter sido baseado em algo real ou não? Se seria possível que um game nos conte uma história que, por mais fantasiosa que fosse, pudesse ter uma parcela de verdade inserida? Certamente, quase todas as pessoas que gostam de jogos não conhecem a série Silent Hill, ou pelo menos já ouviu falar. Uma série de terror sobre a cidade de mesmo nome, engolida pelas trevas e infestada por toda sorte de monstros e demônios. E qualquer pessoa que conheça a série sabe que ela já foi adaptada ao cinema, naquela que é considerada por muita gente uma das melhores adaptações de games para o cinema. Na minha opinião, ficou muito foda. O filme Terror em Silent Hill, adaptação do primeiro game da série, mostrou uma Silent Hill ligeiramente diferente da que é vista no game, mas não menos assustadora, e nem fugindo muito do foco do jogo. A diferença é que no filme, a eterna névoa que envolve a cidade é resultado de um incêndio sem fim que ocorre no subsolo, por conta de antigas minas de carvão que entraram em combustão devido a um grave acidente. No entanto, essa pequena adaptação do cinema não foi mero capricho de produção, pois a Silent Hill dos filmes foi inspirada, além da lendária cidade do game, em uma cidade real dos Estados Unidos. A cidade de Centralia, situada no distrito de Columbia, no estado de Pensilvânia, possui uma história trágica, real, que ainda sobrevive nas ruas e casas abandonadas dessa cidade, que hoje legalmente não existe mais. Em 1841, uma pequena vila foi fundada por um homem chamado Jonathan Faust, que abriu uma pequena estalagem no local onde futuramente se estabeleceu a cidade. 30 anos depois, Alexander Rear, sei lá, não sei se pronunciou o nome dele certo, é isso aí, faz parte da vida. Um engenheiro de mineração da Locust Mountain Coal and Iron Company, meu Deus do céu, se estabeleceu na pequena vila e foi de grande importância para seu desenvolvimento. Até o ano de 1865, a vila era conhecida como Centerville, quando no ano de 1866 a cidade foi oficialmente fundada sob o nome de Centralia. A fonte de renda principal da cidade eram suas minas de carvão mineral, que trazia muita prosperidade à cidade em seus tempos antigos, tempos que, no entanto, infelizmente não eram muito pacíficos. Apesar de ser uma cidade relativamente pequena, ela estava muito longe de ser tranquila. A cidade sofria nas mãos da organização secreta chamada Molly Margaret, formada por mineradores de origem irlandesa, que realizavam inúmeros ataques criminosos, sequestros e assassinatos pelo estado de Pensilvânia. No ano de 1868, 3 membros da organização assassinaram o fundador da cidade, Alexander, sendo condenados a enforcamento público, que por sua vez ocorreu na cidade de Bloomsburg, anos depois. Além deste assassinato, muitos casos de assassinatos e incêndios criminosos eram registrados na pequena cidade. Um desses incêndios resultou em uma das maiores tragédias da cidade, o Grande Incêndio de 1908. Não se sabe o certo a causa do incêndio, se foi resultado de um acidente ou de uma ação criminosa, mas sabe-se que ele destruiu muitas casas e armazéns, e que só pôde ser apagado graças ao esforço de toda a população que ajudou de todas as formas a acabar com o fogo. Felizmente, não foram registradas mortes nessa tragédia, mas o incêndio de 1908 era pouco perto do que ainda estava por vir. A verdadeira ruína se abateu na cidade e existe até os dias de hoje, no ano de 1962. A cidade foi engolida por um inferno de chamas inesgotáveis. Extensas pesquisas foram realizadas para apontar a causa exata do terrível evento que ocorreu neste ano. No dia 27 de maio de 1962, a cidade contratou os serviços de 5 bombeiros voluntários para limparem um aterro perto do cemitério de Odd Fellows, como preparação para a comemoração do Memorial Day, um dia comemorado em muitas cidades americanas em honra às pessoas e soldados americanos mortos em guerras. Os bombeiros atearam fogo nos entulhos espalhados pelo aterro para fazer a limpeza, como normalmente o trabalho é realizado. Entretanto, o fogo não foi devidamente apagado, e por uma rachadura no solo, as chamas se alastraram para dentro da terra, atingindo as famosas minas de carvão de Centralia. Aí você já viu, meu amigo, fudeu. O fogo começou a queimar o carvão e se alastrar em velocidade incrível para todo o subsolo, criando um incêndio que não poderia jamais ser apagado. Uma tentativa de evitar que o fogo se espalhasse foi feita pelos bombeiros, que construíram algumas barreiras subterrâneas com argila, que consegue reter calor, mas foi uma tentativa em vão. Visto que eles não deram conta de selar o lugar com a rapidez necessária e precisaram abandonar o local com esforços incompletos para escaparem com vida,
Deste dia em diante e nos anos seguintes, a cidade começou a sofrer cada vez mais graças ao efeito do incêndio subterrâneo. Rachaduras gigantescas se abriram por todos os lados, o solo começou a afundar em diversos pontos, a vegetação começou a adoecer e morrer rapidamente, casas e edifícios desabaram por conta do fogo. A temperatura do subsolo aumentou a um nível considerado de risco total, visto que além das minas de carvão, a cidade possuía tanques de combustível subterrâneos. Gás venenoso era expelido por rachaduras do solo, bueiros em qualquer outro espaço por onde pudesse se esvair, e buracos enormes se abriam no piscar de olhos. Essa terrível tragédia passou a se tornar mais conhecida e a se expandir pelo país. Inúmeros casos de doenças foram registrados por conta dos gases venenosos que tomaram a cidade, entre eles monóxido de carbono e dióxido de carbono, além da diminuição do nível de oxigênio na atmosfera da cidade. E graças a um caso muito incomum, todas as atenções se voltaram para a Centralia. Aconteceu que, no ano de 1981, o garoto Todd Dombos por pouco não foi morto ao cair em um buraco de 46 metros de profundidade e 1,20 m de largura, que subitamente se abriu sob seus pés no quintal de sua casa. Todd escapou da morte graças ao seu primo Eric Wolfgang, de 14 anos, que o segurou antes que ele despencasse pelo enorme buraco. Como incidente, uma grande quantidade de gás foi expelido pela abertura no quintal de Todd. Cientistas analisaram os gases e constataram que se trata de uma enorme quantidade de monóxido de carbono, em um nível altamente prejudicial à saúde. No ano de 1984, o governo do estado da Pensilvânia tomou uma atitude drástica em relação à cidade. Durante todos os anos desde o início do incêndio, todas as tentativas de apagar as chamas falharam e o fogo espalhava-se cada vez mais. Foi então a tomada da decisão de evacuar a cidade, que só foi possível utilizando-se a quantia de 42 milhões de dólares em todos os esforços. Mas apesar da decisão do governo, algumas famílias se recusavam a abandonar a cidade, mesmo sob avisos do governo e várias tentativas de removê-los da cidade. Em 1992, o governador do estado na época, Bob Casey, declarou o domínio eminente em todas as propriedades da cidade, condenando todos os seus edifícios e declarando que a cidade era um lugar de alto perigo. Os moradores que permaneceram na cidade, contrariando as ordens do governo, entraram na justiça contra essas decisões, mas todas suas tentativas falharam. Eis que no ano de 2002, a Companhia de Correios dos Estados Unidos revogou o código postal da cidade. Com isso, a cidade não existia mais legalmente, e mais nada dessa data em diante endereçados à Centralia foi aceito. O governador do estado do ano de 2009, Ed Rendell, iniciou os processos de despejo formal de todas que ainda permaneciam na cidade, e assim Centralia tornou-se apenas o nome de uma cidade que já não mais existia. Poucas casas sobreviveram ao tempo em Centralia, a grande maioria foi demolida pelas autoridades. Outras desabaram por si só, algumas pelo solo afetado que acabou cedendo, outras pelo fogo que queima no subterrâneo, e mesmo após a decisão de despejo total de 2009, acredite, ainda existem pessoas que vivem na cidade. Em seu auge, a cidade era lá de aproximadamente 3 mil pessoas. No último censo realizado, no ano de 2010, a contagem das pessoas que ainda viviam na Centralia era apenas 10 pessoas. Muitas das pessoas que viviam na cidade antigamente, hoje participam de manifestações e brigas judiciais para que a cidade seja reaberta à população, sendo que na minha opinião é burrice, pois é altamente perigoso, mas né? Eles alegam que o fogo que assola a cidade não existe mais e que a qualidade do ar, considerada venenosa, não mais representa perigo. Na verdade, olha só que bizarro, a grande maioria dos ex-moradores afirma que o incêndio jamais se disparou pela mina de carvão e que tudo não passa de um golpe do governo da Pensilvânia para se apossar da mina. Essa teoria da conspiração tem base num artigo da legislação americana que diz que quando uma cidade não pode mais se manter, em outras palavras, quando não possui mais habitantes, ela deixa de existir. Sendo assim, seus recursos naturais, neste caso especificamente os direitos pela mina de carvão, deixa de pertencer à cidade e a seus habitantes e passa a se tornar propriedade de seu estado democrático, dessa forma tornando-se posse do governo da Pensilvânia. Mas apesar de todas as manifestações de seus antigos moradores, nenhum sucesso foi obtido até hoje. Centralia hoje não se parece mais com a próspera cidade que um dia foi, mas sim com um enorme cemitério cravado na terra. As casas que não foram demolidas permanecem erguidas em estado assustadoramente precário, e dentro de muitas delas ainda estão objetos abandonados pelas famílias que um dia as habitaram destruídos ou espalhados por todo lado. Curiosamente, alguns pontos específicos da cidade ainda se mantêm, estranhamente em quase perfeito estado.
Os cemitérios da Centralia. A cidade possui um total de 4 cemitérios em ótimo estado, inclusive com várias de suas lápides que podem ser consideradas como novas. Ocasionalmente, as fumaças tóxicas do enorme incêndio subterrâneo escapam através de espaços abertos e imperfeições do solo, ou mesmo em alguns túmulos. Tenso. E apesar da alegação dos ex-moradores, o fogo ainda queima no subterrâneo da cidade até os dias de hoje. Pesquisas científicas já apontaram que o fogo se espalhou muito ao longo dos anos. A cidade de Brownsville, ao sul da Centralia, foi alcançada pelo fogo no passado e também foi abandonada. Outra cidade, Ashland, que fica próxima à Centralia, também foi atingida pelo fogo, mas os danos causados foram poucos, quase insignificantes perto do inferno que se abateu sobre Centralia. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, isso vai dar um trabalho para editar, já tô até vendo. Se vocês gostaram, já sabe o que fazer. Deixa aquele like no vídeo, se inscreva se não é inscrito. E um grande abraço, tamo junto, valeu, falou.